Manhã da Piedade. E agora eu quero dar uma dica sobre saúde. Tá com a visão turva, embaçada, já perdeu o ônibus porque não enxergou o nome? Tá tendo que esticar o braço para usar o celular? Ah, meu amigo, então já passou da hora de você conhecer o Lever. Lever da Eleve é o suplemento que tem tudo o que você precisa para manter a saúde da sua visão sempre em dia. Ele já fez a diferença na vida de muita gente por esse Brasil afora. Confere o VT. Eu descobri há 18 anos que eu era diabética. Aí comecei, realmente, entrei num super regime. Continuava com a minha vista ruim do mesmo jeito. Aí como eu vi falando, nunca tinha visto falar do Lever. Comecei a tomar, bendito Lever. Aí não sei, um dia, por acaso, eu abri as mensagens, aí eu percebi que eu estava sem óculos, eu digo, meu Deus, eu estou conseguindo ler. Mas assim, ó, não foi assim, tomar hoje e amanhã já tá boa, não. É devagar e você tem que tomar todos os dias. Eu digo, agora eu não vou ficar sem. É maravilhoso. Vista cansada, glaucoma, catarata, a idade vai chegando e esses problemas se aproximam. Você merece parar de tremer toda vez que escuta alguém falar desses problemas e começar hoje mesmo a cuidar da sua visão como ela precisa. Demais, né? Então, tá esperando o quê? Liga agora, 0800 880 9987 e peça o seu Lever. E quem ligar nos próximos minutos, aproveita ainda um desconto imperdível, até 50% no cartão, em até 10 vezes sem juros. Então, corre, liga aí, 0800 880 9987. Lever. Veja a vida mais leve. Ligue agora, 0800 880 9987 e peça o seu. Todas as quartas-feiras temos um momento de conversa e reflexão com o nosso querido Padre Alexandre Fernandes. O tema da nossa conversa de hoje é sobre a Natividade de São João Batista. Bom dia, Padre Alexandre, bem-vindo mais uma vez ao Manhã da Piedade, sua bênção. Bom dia, Moninha. Que Deus a abençoe e abençoe a todos neste momento. Amém. Padre, amanhã a gente celebra o nascimento de São João Batista, né? E eu fico vendo, tem muita gente que não conhece a doutrina católica e nem a Bíblia e muitas vezes confunde São João Batista com o apóstolo João. Aí eu pergunto para o senhor, quem foi São João Batista? É tão lindo falar de São João Batista. Primeiro, porque na igreja nós celebramos a festa de um santo quando ele nasce para o céu, o seu retorno, a sua volta para Deus. Então, se nós pegarmos Santa Teresinha, Santo Agostinho e todos, Santa Rita de Cássia, todos nós celebramos o dia do santo, o dia da sua volta para o céu. Mas nós temos a natividade de São João Batista, a natividade de Nossa Senhora. Eles são celebrados o dia do nascimento para esta terra, para junto de nós. Só existe Nossa Senhora e São João Batista, que é celebrado a natividade. E também Jesus como Salvador, não é? São João Batista, ele nasceu de uma forma espetacular, tremenda, porque, como nos fala o Evangelho de Lucas, o capítulo 2, quando nós lemos, o capítulo 1, nós vamos ver o nascimento de São João Batista, que é filho de Santa Isabel e também de Zacarias. Zacarias era um sacerdote e quando Zacarias entra dentro do templo para oferecer um incenso a Deus, fica sabendo que Isabel iria gerar um filho, ele não acredita. E quem não acredita não pode falar das coisas de Deus. Por isso ele fica mudo até o nascimento de seu filho. E nós encontramos a Santíssima Virgem Maria, quando o anjo lhe avisa que ela está grávida, fala também da gravidez de Santa Isabel.
e Maria se dirige apressadamente para lá. E nós celebramos, por isso, sempre 24 de junho, a festa fixa, desde o século IV, 6 meses antes do nascimento de Jesus. Por quê? Porque foi o próprio anjo que disse isso a Santa Maria, a Nossa Senhora, que Isabel, a sua parenta, estava grávida, né? Então, nós vamos conhecer isso a partir dos dados bíblicos. Mas quem foi São João Batista? No nascimento, nós já vamos ver que é o próprio Deus quem lhe dá o nome, João, quer dizer bênção, né? Todo mundo que chama João, é a identidade daquilo que ele iria realizar. E, ao mesmo tempo, ele é o precursor, ele prepara os caminhos do Senhor. Então, ele mostra os caminhos do Senhor. E João, na Sagrada Escritura, ele é sempre mostrado com uma vida austera. E essa vida austera, a forma como ele comia, a forma como ele vestia. E foi ele que indicou, quando Jesus passou, Jesus como Salvador, aos seus próprios discípulos. Quer dizer, João não reteve os seus discípulos para si, porque ele sabia que seus discípulos não eram dele, mas seus discípulos eram de Jesus. E quando ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele vai mostrar o Jesus, o Messias, o Salvador, para os seus discípulos. Padre, o testemunho de João Batista era tão convincente que muitas pessoas chegam a achar que ele era o Messias? Sim, ele será confundido com o Messias. Mas João, ele é muito humilde. É a característica dos santos, daqueles que estão profundamente ligados com Deus, a humildade. E João vai dizer, não sou eu. Virá alguém mais forte do que eu, porque João Batista estava dando um batismo de conversão, diferente do batismo dado por Jesus, que é imersão na Trindade em Deus. E João vai dizer, olha, virá o Messias, do qual eu não sou digno nem de me abaixar para desamarrar as sandálias dos seus pés. Por isso João tinha essa virtude, a virtude da humildade. Por que ele foi confundido? Porque ele estava batizando. E as Sagradas Escrituras falavam que o Messias seria aquele que iria dar o batismo. Então, ele foi confundido com o próprio Messias. Mas ele tem claro a sua missão e ele vai dizer, não, eu não sou Messias. Virá alguém mais forte do que eu não sou digno de desamarrar as sandálias, as correias, né, dos seus pés. Padre, quando João Batista está na prisão e ele manda alguns discípulos perguntar a Jesus se era ele mesmo que havia de vir, eu pergunto para o senhor, naquele momento a gente pode achar que João Batista estava talvez numa depressão, numa tristeza profunda e chega a duvidar? Na verdade, não. Quando os exegetas, os teólogos interpretam mesmo isto, é porque João Batista ele queria apressar os seus discípulos ao reconhecimento do Messias, não é? Então, vai perguntar para que Jesus possa até se posicionar qual é a missão dele, né? E a missão dele era essa, aquilo que está no profeta Isaías, no capítulo 61, né? Os cegos vão ver, os surdos vão ouvir, né? Os mudos vão falar e o reino de Deus vai acontecer. Então, é como se um apressar o reino ou a vontade do reino acontecendo. Então, acredito que não. João tinha muito a clareza da missão para a qual ele veio. Tanto é que Jesus chega a elogiá-lo, dizendo que não há nenhum homem maior nascido de uma mulher do que o próprio João. João Batista é aquele que morre degolado, né? Que apresenta a sua cabeça na bandeja. E por que isso acontece?
Porque uma das coisas que João Batista não negociava era a verdade, né. Então nós vamos ver que Herodes gostava de ouvi-lo, mas ficava constrangido diante daquilo que ele falava. E ao mesmo tempo, nós vamos ver Herodes tendo um casamento irregular. E quando a sua mulher, Herodíades, vai pedir, né, a cabeça de João, e o rei tinha prometido todos os pedidos diante da dança de sua filha, né, no banquete da morte, porque ali foi um banquete realmente da morte, e por isso é pedido a cabeça de João Batista, porque João sempre falava a verdade e dizia: não é lícito isso, não é lícito aquilo. Ele sempre não negociava a verdade, principalmente mostrando a verdade de Deus. Padre, qual passagem da vida de São João Batista que a gente pode meditar e aprender com ele? Olha, amanhã nós vamos ler o capítulo 1 do Evangelho de Lucas, que é justamente o nascimento. Eu acho que nós deveríamos meditar essa passagem sobre o nascimento de João, porque vai dizer da sua missão e vai dizer, né, que esse que veio foi para preparar o caminho do Senhor. E ao mesmo tempo, é tão bonito o ensinamento de amanhã, o pai de João Batista, Zacarias, no momento em que o nome João é revelado, né, a língua dele se solta, porque ele começa a acreditar na missão do filho. Então, ele começa a dizer, né, a questão movido pelo Espírito Santo. Zacarias, ele vai dizer um canto muito bonito, né? Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e libertou o seu povo e fez surgir para nós a força da salvação. Então, quer dizer, já prepara o nascimento de João Batista, já prepara a chegada do Salvador, que é o próprio Jesus. Ele é chamado de Batista porque ele vai batizar o próprio Jesus, né? E às vezes a gente fica se perguntando por que que Jesus se deixa entrar nas águas do Rio Jordão para ser batizado por São João Batista? Porque Jesus, ele totalmente santo, ele quer entrar em tudo aquilo que a humanidade viveu. Então, ele, quando entra no Rio Jordão, ele santifica as águas, todas as águas, né? E ele santifica as águas do batismo. E, ao mesmo tempo, Jesus, ele entra no Rio Jordão para ser batizado por São João Batista, porque naquele momento ele entra em solidariedade com todos os homens e mulheres, todos nós que somos pecadores. É muito lindo isso. Padre, uma última pergunta para a gente terminar. Eu queria que o senhor falasse, no mundo que a gente vive hoje, que a fidelidade anda tão, né, caída de moda, eu queria que o senhor falasse sobre a fidelidade de São João Batista para nos inspirar na nossa vivência de fé. Às vezes nos falta, nos dias de hoje, uma retidão de vida. E, ao mesmo tempo, nós temos confundido uma liberdade com uma libertinagem. E o homem, ele tem um desejo enorme de se emancipar de Deus. E João, ele manteve a sua fidelidade a Deus. Eu acho que o grande ensinamento que São João o Batista vem nos ensinar é isso. É que depois vem a grande recompensa, né? Porque nós temos que pensar que aqui é apenas uma preparação para a verdadeira alegria, ou para a alegria de uma vida de eternidade. Então, que São João Batista nos ensine isso. Mas também quero colocar que a festa do nascimento de São João Batista, ela é celebrada com muita alegria no Nordeste, aqui no interior de Minas, né? Esse ano com a pandemia, mesmo assim as paróquias vão celebrar com muita alegria, porque o nascimento de alguém que prepara os caminhos de Deus
aplana as veredas, né, endireita as colinas, tem que ser celebrado com muita alegria. Ai, lindo mesmo, muita alegria, festa junina. Se Deus quiser, no ano que vem nós vamos comemorar com barraquinha, né, padre? Claro. Padre, sua bênção, suas considerações finais. Olha, que São João Batista ele possa nos inspirar a uma vida de retidão e, ao mesmo tempo, uma vida de seguimento a Jesus. Que a gente possa mostrar, como São João Batista, Jesus a outras pessoas. Que desça sobre todos vocês a bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, padre. Obrigada. Até semana que vem, se Deus quiser. E nós vamos para um breve intervalo. Voltamos já já.